Olá, a aula de hoje é um pouco mais demorada. Nós estamos falando aqui da prova do Enem. E hoje eu quero falar sobre o termo patrimônio histórico cultural. Cultural. O termo diz respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de uma determinada sociedade. Devido, então, à sua importância científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade, muitas vezes. Os profissionais que lidam diretamente com a identificação e preservação do patrimônio histórico-cultural são, então, historiadores, historiadores de arte, antropólogos, paleontólogos, arquitetos, urbanistas e mais quem vier, né? É importante isso, gente. Cai no Enem, geralmente nos assuntos do patrimônio histórico, alguma pergunta sempre cai, e é importante a gente ter um conhecimento geral sobre isso. Então, eu vou me alongar um pouco, não vai ser rapidinho, vou me adentrar um pouco mais dentro desse assunto, tá bem? Então, vamos lá, com calma, que a gente chega lá. O que é, então, patrimônio histórico cultural? Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou então uma entidade especializada naquele assunto, dizemos que ele foi tombado. Não é destruído, hein? Tombado não é destruído, é tombado. Não pode mexer mais naquilo. Podem ser bens considerados patrimônio histórico-cultural, obras de arte, pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias, construções, conjuntos arquitetônicos, cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos. Lembra disso? Também pode ser uma festa, uma festividade, uma música, um elemento culinário que é representante de uma determinada cultura existente ali no mundo, ou naquela cidade, ou naquele lugar, ou naquele país. Por exemplo, a cidade de Salvador foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico-Cultural, material da humanidade. Então, você visita Salvador, o que você tem lá? Um patrimônio cultural. O que determina, então, que esse bem cultural ou o não patrimônio histórico-cultural são de relevância histórica para a formação de uma identidade cultural, né? Então, tem quem estude isso. Estamos diariamente em contato com aqueles bens culturais. Você sai pela rua, a rua da tua casa tem uma cultura, ela tem uma estrutura, então tudo isso aí está envolto numa pesquisa e, de repente, aquele casarão velho que você tem lá na rua pode ser uma casa histórica, e ela está ali representada, ela está ali apresentada para a gente. Qual a importância, então? Pensar a importância do patrimônio cultural na sua preservação, basta fazer um exercício de imaginação. Então vamos lá. Imagina que você tenha nascido em um local completamente isolado, longe de tudo, sem nenhum tipo de desenvolvimento linguístico, não há fala, sem alteração do ser humano na paisagem, sem interação com outros seres humanos nenhum. Nesse exercício, então, imaginário, claro, né? Você não seria apresentado a nenhuma cultura. Você não aprenderia a falar. Não existissem outros falantes ali, você não saberia como é que falar. Você provavelmente não alteraria o seu meio, pois ele não foi alterado antes de você e não haveria como aprender técnicas que permitissem essa mudança. Você não teria cultura. Tá aí, ó, a necessidade da gente falar de cultura, né? É difícil imaginar isso, porque nós nascemos, crescemos em ambientes culturais. Do mesmo modo, vamos adquirindo e incorporando elementos participantes da nossa cultura e estamos inseridos nesse modo de viver. Um bebê, por exemplo, um bebê brasileiro levado para o Japão, ainda pequeno, criado lá, nos moldes, nos costumes de lá,
Ele vai falar japonês, ele vai entender a cultura japonesa, e não é porque ele é brasileiro que ele vai gostar das coisas do Brasil. Ele aprendeu aquela cultura, aquele lugar. Se um paulistano é levado, quando pequeno, a uma aldeia indígena e é criado, então, como uma criança indígena, ele não vai ser um paulistano do bairro da Moca. Ele vai ser um indígena, não é? É isso. O lugar, a tribo, a cultura local vai gerar aquela cultura que ele vai moldar as nossas personalidades, vai nos colocar com uma identidade cultural. Do mesmo modo, então, nós brasileiros estamos aqui criando as nossas culturas, que é uma mescla da cultura indígena, é uma mescla da cultura africana, é uma mescla da cultura europeia, que veio e fez e monta o nosso país. Está aí. A valorização do patrimônio cultural é a valorização da identidade que molda uma pessoa. Por isso, preservar uma obra de arte, preservar uma festa popular, preservar uma culinária, ou então qualquer outro elemento cultural de um povo, é manter a identidade desse povo. Deu para entender? Cai no Enem. Então, você tem que entender isso. Então, vamos aprofundar um pouco. Eu falei que ia ser um pouco mais longo. Vamos aprofundar? Tipos de patrimônio cultural. Então, vamos lá. Patrimônio histórico material. Material. É um conjunto de bens físicos que possui uma história, uma formação cultural daquela sociedade. Podemos destacar como bens materiais, então, uma obra de arte, uma pintura, monumentos, cidades, prédios, conjuntos arquitetônicos, parques naturais, sítios arqueológicos, enfim, tudo aquilo que existe materialmente possui algum valor histórico e cultural que dignifica ser preservado e ser lembrado. Então, veja lá, a gente não viaja para Roma e vai lá ver, então, as ruínas romanas. Por que vai de razão eu tenho que pegar um avião e ver uma ruína romana? Porque aquilo lá tem uma base, uma cultura, uma identidade histórica que é muito importante ser preservada. Está aí, patrimônio material. Mas tem patrimônio imaterial. Esse é um conceito mais abrangente, pois requer uma existência material imediata de um bem reconhecido. Então, quer ver só? Dialeto, culinária, festas populares, rituais religiosos, ditos populares. O frevo, então, por exemplo, é uma festa popular de Olinda, considerada um patrimônio imaterial da humanidade. Quantas pessoas não vão no carnaval, ao carnaval de Olinda, ver aquela festa popular, ver aqueles bonecos e olhar tudo aquilo? Então, isso aí, ó, uma festa de um bem imaterial, patrimônio imaterial da humanidade. Patrimônio histórico nacional. No Brasil, temos uma vasta lista de patrimônios tombados, então, pelo IPHAN. Entre eles encontramos artefatos artísticos, igrejas, museus, cidades, patrimônios imateriais que somam, em sua totalidade, centenas de itens. Para citar dois exemplos de patrimônio imaterial, estamos, então, falando aqui do acarajé, uma parte culinária baiana herdada da cultura africana. O frevo, que eu acabei de falar, uma festa tradicional pernambucana. Tá aí. Olha só, para você ter uma noção de quando te perguntarem alguma coisa sobre patrimônio histórico, você saber falar lá no Enem, tá bom? Somente como patrimônio cultural da humanidade, reconhecido pela Unesco, temos 10 cidades brasileiras dentro desse conjunto. Vamos lá, rapidinho, tá? Conjunto da Pampulha, Minas Gerais. Conjunto arquitetônico de Brasília, Distrito Federal. Conjunto arquitetônico da cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás. Conjunto arquitetônico paisagístico de Diamantina. O conjunto arquitetônico paisagístico de Ouro Preto. Conjunto de Olinda, São Luís, Salvador, Congonhas, em Minas Gerais. Conjunto arquitetônico de São Cristóvão, no Ceará. No Sergipe, muito. Conjunto arquitetônico paisagístico de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul.
conjunto do Rio de Janeiro. Sítios arqueológicos da Serra do Capivara, isso são importantes. Olha aí, alguns exemplos, e 10 aqui coloquei, sobre essas ideias. Nós temos um instituto, chama Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o famoso IFAM. O Instituto nasceu ali em 1937, de políticas, então, oriundas ali no governo do Getúlio Vargas, reconhecimento e preservação de diversas culturas brasileiras. Mas o primeiro indício da ideia do IFAM data de 1933, na Inspetoria de Monumentos Nacionais. Então, o IMN, órgão vinculado ao Museu Histórico Nacional, lá no Rio de Janeiro. A principal função desse órgão era impedir a retirada de artefatos históricos do país, prática que era muito comum na época. Então, vários santos, várias desmontagens de igreja, e simplesmente o patrimônio foi todo embora. Comércio de objetos de arte históricos que eram levados embora, o barroco brasileiro levados embora. Tá aí. O IMN, então, foi substituído pelo Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, o SFAM. E aí, então, em 1937, virava, então, o Instituto de Patrimônio. Desde então, o IFAM passou por progressistas mudanças. Em 1994, ele tomou a nomenclatura que possui hoje. No ano 2000, passou, então, a registrar também os bens de patrimônios imateriais. Tá aí, gente, um pouco longo, mas eu precisava contar essas historinhas para vocês, porque o nosso objetivo aqui é passar para você assuntos que caem no Enem. Segunda-feira que vem, a gente continua. Muito obrigado e até lá!